A história da Bucyrus 80. A Bucyrus 80 foi uma empresa americana de equipamentos de mineração subterrânea e de superfície. Em 1880, Daniel Parmalee Eels, de Cleveland, Ohio, reuniu-se com parentes e parceiros com a intenção de formar uma nova empresa para a produção de equipamentos de ferrovia e mineração. Nascia em Bucyrus, Ohio, a Bucyrus Foundry and Manufacturing Company aos 28 de dezembro de 1880. A Bucyrus foi uma das primeiras produtoras de escavadeiras a vapor. Em 1893, a Bucyrus mudou suas operações para South Milwaukee, Wisconsin. Em 1896, a empresa se reorganizou e se tornou a The Bucyrus Company. Durante este período, a empresa concentrou-se na produção de máquinas de grandes dimensões e dirigiu a estratégia nesse sentido. Em 1904, a Bucyrus forneceu 77 das 102 pás a vapor usadas para cavar o Canal do Panamá. Estes eram modelos de 95 toneladas com caçambas de 5 jardas cúbicas que podiam mover aproximadamente 8 toneladas de material de uma só vez. Eles eram operados por uma tripulação de 4 pessoas. Semelhante a uma locomotiva, a tripulação era chefiada por um engenheiro e incluía 2 bombeiros que abasteciam a caldeira com carvão e um guindaste. Uma equipe de suporte de 6 pessoas no solo colocou trilhos nos quais a pá se movia. Uma fotografia do presidente Theodore Roosevelt foi tirada em novembro de 1906, operando uma escavadeira Bucyrus no Panamá durante sua viagem de inspeção. Em março de 1910, uma única pá da Bucyrus escavou 70 mil jardas cúbicas em 26 dias no corte de Culebra, estabelecendo um recorde de construção de canal. Cada pá tinha em média mais de 1 milhão de jardas cúbicas de terra escavadas no corte. Contudo, em 1911, a Bucyrus Company, a Atlantic Steam Shovel Equipment Company e a Vulcan Steam Shovel Company fundem-se para formar a Bucyrus Company como empresa pública. Isso marcou o fim da Bucyrus como empresa familiar. A empresa mudou seu nome para Bucyrus 80 em 1927, quando se fundiu com a 80 Steam Shovel Company, a principal fabricante de escavadeiras de pequeno porte do país na época. Em 1930, a Bucyrus se juntou com a Houston e Hornsby em Lincoln, formando a empresa Houston Bucyrus Limitada, na Inglaterra. A Houston e Hornsby foram os fabricantes preeminentes de escavadeiras a vapor na época, tendo começado em 1874. A fusão deu à empresa acesso a mercados mundiais, anteriormente indisponíveis. A Houston e Hornsby vendeu sua participação na Houston Bucyrus em 1985, durante um período de recessão e consolidação na indústria da mineração, quando se desfez de negócios não essenciais para sobreviver. Por um tempo, na década de 1980, a empresa ficou conhecida como Bacor Western após sua fusão com a Western Gear. Em 18 de fevereiro de 1994, a Bucyrus 80 entrou com um pedido de concordata e permaneceu sob proteção contra falência até 14 de dezembro de 1994. A empresa adotou o nome de Bucyrus International, INC, em 1997. A Bucyrus construiu centenas de grandes máquinas de mineração, bem como equipamentos de construção, competindo com a Merian Power Shovel. A Bucyrus adquiriu a Merian Power Shovel em 1997. Em 4 de maio de 2007, a Bucyrus concluiu a aquisição do DB Group, um fabricante de equipamentos de mineração subterrânea com sede em Lunen, Alemanha. A Bucyrus adquiriu a DBT porque o equipamento de mineração subterrâneo deles completou seus produtos de mineração de superfície. Em fevereiro de 2010,
a Bucyrus International concluiu a aquisição de 1,3 bilhão da divisão de equipamentos de mineração da Terex Corporation. Em 15 de novembro de 2010, a Bucyrus concordou em ser adquirida pela Caterpillar em uma transação avaliada em 8,6 bilhões. A Caterpillar disse que pretendia criar uma nova sede de negócios de mineração no local da antiga sede da Bucyrus, em South Milwaukee. A transação foi concluída em meados de 2011. Os direitos de propriedade intelectual para guindastes marítimos da Bucyrus 80 foram adquiridos pela Sparrows Group, que possui operações de fabricação de guindastes com sede em Houston, Texas. A Bucyrus possuía as marcas Bucyrus 80, Merian e Ransoms e Rapier, e fornecia peças OEM e serviços de suporte para maquinários que carregassem essas marcas. A Bucyrus 80 1150 RB, uma dragline ambulante preservada na mina de carvão a céu aberto de St. Aidan, Yorkshire, Inglaterra. A dragline móvel 4250W, também conhecida como Big Musk, foi construída em 1969 com uma caçamba de 220 jardas cúbicas, 170 metros cúbicos e pesava 13 mil toneladas métricas. A caçamba de 220 jardas cúbicas, 170 metros cúbicos do Big Musk está atualmente perto de Mechanicsville, Ohio, um pequeno parque dedicado à mineração de carvão. Duas pás de decapagem 3850B, construídas em 1962 e 1964, com caçambas de 115 e 145 jardas cúbicas, 88 e 111 metros cúbicos. O 2570W ou WS, um dos modelos de dragline mais populares da Bucyrus 80, com caçambas de 120 e 160 jardas cúbicas. A ursa maior, na mina de carvão Black Thunder, foi considerada a terceira maior dragline já construída. A Silver Spade e sua gêmea GEM do Egito 1950B Stripping Shovels foram construídas em 1965 e 1967, respectivamente. Com uma capacidade de 80 metros cúbicos em sua caçamba, o Silver Spade foi desmontado em 2007. A pá Stripping Big Brutus, uma 1850B, foi construída em 1962 com uma caçamba de 90 jardas. O Bucyrus 80 50R, com 55 pés de altura e abrigando uma enorme broca, foi responsável pelo resgate bem-sucedido de 2 mineiros durante o desastre de mineração em Shepton, Pensilvânia, em 1963. As draglines 1250B W e 1260W, com caçambas entre 35 e 45 jardas cúbicas. A dragline móvel 5W, carregando uma caçamba de 3,8 metros cúbicos, foi produzida até 1970. A Merian Power Shovel Company, de Merian, Ohio, projetou o transportador de esteiras usado para transportar foguetes Saturno V e ônibus espaciais para suas plataformas de lançamento. Em 1946, uma dragline ambulante 1150RB foi transportada para a Grã-Bretanha como parte do Plano Marshall. Foi usada para remover estéreo em várias minas ao redor do Reino Unido, por último na mina de carvão a céu aberto de St. Aidan, Yorkshire, até que o rio Aire estourou suas margens e inundou a mina em março de 1988. Foi preservado como um monumento estático no local.